para evitar a entrada de predadores, como a traíra, por exemplo, que causa perdas enormes em termos de alevinos, você pode usar um método muito simples, que é amarrar um saco desses que se usa para embalar batatinha na entrada da sua água e na roseira. A vantagem desse método é que a sujeira vai parar aqui no fundo do saco e a água corre livremente o tempo todo, evitando entupimentos. Também algum peixe que entre por acaso aqui pode ser colhido vivo. Para entender melhor as transformações da quadra de arroz adaptada à criação de peixes, observe. Aqui você tem uma vista lateral de uma quadra tradicional de arroz irrigado. E aqui, as transformações que acontecem principalmente no canal de drenagem, na taipa e no refúgio onde ficam os peixes. Várias espécies de peixes são indicadas para o sistema de risipicicultura. O importante é escolher espécies com diferentes hábitos alimentares para que haja um melhor aproveitamento do alimento natural. A carpa comum, também chamada de carpa húngara, é uma das espécies mais indicadas. A carpa comum explora o fundo do viveiro. Ela se alimenta de larvas e pequenos insetos que se encontram nos primeiros centímetros de lodo. A carpa capim, outra espécie indicada, é essencialmente herbívora. Come os vegetais aquáticos, entre eles as ervas daninhas do arroz. A carpa capim atinge um bom crescimento quando se alimenta do rebrote do arroz. A carpa cabeça grande é filtradora do zooplâncton, pequenos animais que vivem em suspensão na água. Já a tilápia nilótica, que também é filtradora, se alimenta do fitoplâncton. É uma espécie que aproveita muito bem o alimento natural disponível e suplementar quando fornecido. Existem ainda outros peixes que você pode colocar nas arrozeiras, como por exemplo o pacu, o catfish, o curimatã e o cascudo. Estes peixes devem ser colocados em baixa densidade apenas como espécies complementares. Na prática, os melhores resultados são obtidos quando a carpa comum e a tilápia são usadas como espécies principais, de 60% a 80% do cultivo. A carpa capim e cabeça grande ocupam o papel de espécies secundárias, 15% a 35% do cultivo. O restante do cultivo pode ser dividido entre outras espécies disponíveis e que sejam de seu interesse. Antes da compra dos alevinos, faça uma pesquisa. Procure fornecedores idôneos, já com experiência no ramo. Boas características genéticas e sanidade dos peixes são fundamentais para o sucesso da risipicicultura. O mesmo cuidado você deve ter na escolha das cultivares de arroz. As variedades mais recomendadas para uso na risipicicultura, nós temos 3 recomendadas, que são as cultivares Epagre 107, Epagre 108 e Epagre 109. Por que elas são recomendadas para essa finalidade? É que elas foram inicialmente testadas para esse fim, que elas têm que ser resistentes ao acamamento em águas profundas. E essas cultivares, desde o início, se mostraram muito resistentes ao acamamento. Na risipicicultura, a semeadura do arroz é feita com as mesmas técnicas do sistema tradicional. Coloque os alevinos somente após a irrigação definitiva da arrozeira. Esse arroz aqui está com 12 dias. Se fosse no sistema tradicional, estaria na hora de pôr o herbicida. Mas como que é junto com o peixe com arroz, o peixe comeu toda a semente, então aqui não há necessidade de pôr herbicida. Na próxima semana já vou botar os alevinos aí no refúgio e eles vão circular normalmente à medida que a gente vai levantando a água. A quantidade de peixes a ser colocada na arrozeira depende do objetivo final do cultivo. Para crescimento e engorda, a densidade de povoamento deve levar em conta o tamanho comercial das espécies usadas. Por exemplo,
400 gramas para a tilápia, 1 quilo para a carpa comum e 1,5 kg para a carpa capim. Se o cultivo for de ciclo completo, a densidade recomendada é de 4 a 7 mil alevinos de 4 centímetros por hectare. Se o cultivo for apenas na entre-safra, a densidade cai para 1.000 a 1.500 peixes por hectare. Nunca solte os peixinhos imediatamente após o transporte. A diferença de temperatura da água, da embalagem e da água do viveiro pode causar um choque térmico e provocar a morte dos alevinos. Tenha estes cuidados. Faça o povoamento dos alevinos no refúgio nas horas mais frescas do dia. Coloque o saco ainda fechado dentro da água. Espere 10 a 15 minutos até equilibrar a temperatura da água do saco com a água do refúgio. Abra a embalagem e deixe entrar uma pequena quantidade de água. Deixe os alevinos saírem naturalmente. O período mais crítico para a rizipiscicultura é o primeiro mês após o povoamento dos alevinos na arrozeira. Para aumentar a taxa de sobrevivência nesta fase de cultivo, é importante fornecer uma ração comercial para os peixes com no mínimo 28% de proteína bruta. No primeiro mês, forneça diariamente uma quantidade de ração equivalente a 8 a 10% do peso total dos alevinos. Pois é, agora que nós já colocamos os nossos alevinos na arrozeira, é sempre importante lembrar que eles vêm de tamanho bastante pequeno das estações de reprodução. Por isso é importante a alimentação nos primeiros 30 dias, para que esse peixe aprenda a procurar o alimento. Por isso, estaremos garantindo uma maior sobrevivência e uma maior rentabilidade da nossa produção. A altura da lâmina de água nas quadras deve ser aumentada de acordo com o desenvolvimento do arroz e suas necessidades. Depois de 2 meses de cultivo, a lâmina de água deverá estar com 15 a 30 centímetros de altura. Durante os meses mais quentes do ano, janeiro e fevereiro, é importante uma boa circulação de água nas arrozeiras. Temperaturas muito altas prejudicam o crescimento dos peixes. Até chegar à colheita do arroz, faça o acompanhamento do nível de água da arrozeira e tenha cuidado para que não ocorra a presença de predadores. Observe também o comportamento dos peixes, se estão sadios e com um bom desenvolvimento. Antes da colheita, abaixe lentamente o nível de água da quadra. Dessa forma, os peixes têm condições de descerem até o refúgio. Faça a colheita do arroz no sistema recomendado para a sua região. Depois da colheita, aumente lentamente o nível de água até a altura de 60 centímetros. Agora, a arrozeira passa a funcionar como um viveiro normal de piscicultura. Se na sua propriedade você tiver disponibilidade de milho, soja, farelo de arroz ou outros subprodutos, você pode alimentar os seus peixes e obter um ganho adicional na rizipiscicultura. Nessa propriedade aqui, em vez dos tradicionais 700 quilos por hectare, este produtor está colhendo 3.000 quilos de peixe por hectare adaptado à rizipiscicultura. Diariamente forneça uma quantidade de alimentos equivalente a 2% do peso total dos peixes. Quando chega a época da nova semeadura do arroz, mais uma vez faça a drenagem da arrozeira. Abaixe lentamente o nível de água para que os peixes tenham tempo de descer até o refúgio. Alguns produtores fazem a drenagem das quadras à noite e a coleta dos peixes na manhã do dia seguinte.